E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma sexta, fechar mais uma semana aí de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin corrige até próximo aos 30, 29 mil dólares, 29.800, o mercado não demonstra tanta força para continuar um movimento de alta, né? Sendo que romper os 31 mil dólares é um ponto extremamente importante para a gente estar vendo aí um otimismo no preço. Então hoje o nosso principal objetivo é olhar as probabilidades, olhar o que as instituições elas estão fazendo, o que as baleias estão pensando em fazer, para a gente saber como que a gente vai atuar aí ao longo da próxima semana e desse final de semana. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou soltar um tantão de informação aqui pra gente no canal. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, fazendo análise on-chain, passando em gráfico, sentimento, notícia e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. Queria também convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Em especial também, né, entrar no meu grupo do Telegram, que também está aqui na descrição, porque lá eu sou bem mais ativo, a gente posta várias novidades aí ao longo do dia. E por último, mas não menos importante, se gosta desse conteúdo que eu produzo aí de forma diária, não esquece de deixar o like, compartilhar com quem você acha que vai gostar também, porque isso ajuda demais aqui o canal e motiva a gente a estar produzindo sempre conteúdo na melhor qualidade possível. Pessoal, vamos começar de análise, vamos aqui cortar para o nosso order book e a gente segue com aquela instituição de 2.000 bitcoins que faz uma barreira aqui no preço, uma pressão compradora muito grande, próximo aos 29.100, sendo que essa foi a mínima desse movimento de baixa que a gente viu nessa semana. A gente viu o Bitcoin chegar aí próximo aos 29 e até então ter uma rejeição, né? Então essa baleia aproveitou esse suporte para colocar esses tokens aqui para caso o Bitcoin ele passe, chegue próximo aos 29, ela cancela as ordens e os preços vai lá para baixo, pega aquele tanto de stop, liquida a gente. Então muito cuidado com essa região aqui, tá? Uma baleia que ela tem interesse em jogar o preço para baixo para estar comprando e ela também pega esse capital e coloca para venda aqui em cima, porque caso o preço ele chegue lá próximo aos 31, 32 mil dólares, ela faz uma pressão compradora forte, uma pressão vendedora forte, cancela esses tokens e liquida a galera. Como o mercado ele está consolidado, né, querendo ou não, por mais que ele tenha chegado próximo aos 32, ele já devolveu tudo, ele não chegou a fazer o pivô, ou seja, não fez uma tendência. Eu falei muito para vocês, ó, eu só vou ficar otimista com o Bitcoin se ele fazer esse pivô acima da região das médias, coisa que ainda não aconteceu. Então, o mercado ele segue consolidado sim, né? Por mais que ele tenha tido uma volatilidade, um princípio de rompimento, esse rompimento não foi confirmado por causa do pivô e, consequentemente, a gente segue na consolidação. Consolidação é igual a menos pessoas operando, menos volume, né? E consequentemente mais fácil manipular. Então muito cuidado, né, com essas horas agora, porque o mercado ele tá bem perigoso mesmo. Antes de passar aqui no Bitcoin, nosso S&P 500, né, que estava descorrelacionado, depois correlacionou e enfim, fizemos nosso fundo ascendente aqui no gráfico diário. Olha só, a maior probabilidade é que a gente tenha feito esse fundo ascendente. E agora, né, o importante é que a gente rompa esse topo para fazer o nosso pivô de alta, tá? Foi um fundo ascendente bem bullish, para ser sincero. Ele rompeu as médias, utilizou as médias para fazer esse fundo e nem chegou próximo a fechar aqui próximo aos 38.382, né, de FIBO. Ou seja, o mercado internacional, as bolsas, elas estão começando a passar por um momento de otimismo, de euforia. Pelo menos a princípio, né, eles já estão aceitando a questão dos juros americanos, né? E o Fed está jogando de forma bem aberta, falando, ó, enquanto os números não melhorarem, a gente vai seguir sim aumentando a taxa de juros até que conter a inflação. E pessoal, até entrando um pouquinho mais no gráfico, né? A gente teve um dia bem forte aqui nos contratos futuros de ontem para hoje, né? Na verdade, ao longo do dia de ontem foi um dia bem forte de alta. E isso aumenta a probabilidade da gente estar vendo um otimismo aqui no mercado internacional. E eu acredito que se o mercado internacional ele continuar subindo e até que romper a região das médias, né, eu acho que isso é bem importante, isso aumenta consideravelmente a probabilidade de a gente fazer um pivô aqui e poder estar vendo às vezes um topo descendente no mensal, né? Deixa eu até dar uma olhada como é que está o gráfico mensal, que eu imagino que ele esteja bem esticado. Realmente, nosso topo prévio foi lá nos 4.600 pontos. E querendo ou não, né, a gente vai precisar dar uma corrigida uma hora, eventualmente.
Então, face a essa rejeição que a gente teve no mês anterior, olha só como é que foi uma candle de rejeição muito forte. Se a gente confirmar esse pivô no semanal, a gente pode estar vendo um momento de otimismo, de euforia aqui no mercado tradicional. Consequentemente, isso poderia puxar o mercado cripto. Nossa dominância com o Bitcoin parado, eu acho que ela segue bem consolidada aí, sem grandes novidades, né? Por isso que eu não vou adentrar tanto. Mas como eu sempre falo para vocês, enquanto o preço ele estiver indeciso e o mercado de cripto estiver indeciso, né? As pessoas elas estão com medo da Solana que aconteceu o bug na blockchain, da Luna que aconteceu o problema lá com todo o projeto e o protocolo deles, a própria Ethereum que está prometendo as atualizações, apresenta aí bugs na rede. Vai ser uma mudança bem drástica, né, que vai sair do Proof of Work para o Proof of Stake. As pessoas elas estão preferindo se expor mais ao Bitcoin. E assim como elas, eu também, né? Enquanto a dominância estiver nessa pernada de alta aqui, eu acho que é mais vantajoso estar exposto em Bitcoin, por mais que essas pernadas de baixa possam trazer mais volatilidade e percentuais de lucro aí, de operações de curto prazo para altcoins, mas a tendência aqui é o capital imigrando para o Bitcoin mesmo, pessoal. Nosso Bitcoin passando aqui rapidinho pra gente. Vamos ver o que está acontecendo, que a gente teve, estamos na verdade tendo uns dias de consolidação depois do pump e dump que a gente teve, olha só. A gente teve uma candle de força impulsiva aqui, o volume levemente acima da região das médias. Logo em seguida a gente encontrou resistência próxima aos 32 mil dólares. Já rejeitamos quase tudo, né? Voltamos aqui a testar o 618 de Fibonacci. A mínima do movimento ainda foi aquela linha de tendência que eu tracei para vocês, né, que eu falei que poderia servir de suporte e serviu. E o que a gente precisa ver agora? Esse pivô, tá? Eu acho que esse pivô é a coisa mais importante que vai trazer o Bitcoin aí para um momento de euforia nos próximos dias, nas próximas semanas. Caso contrário, caso a gente rejeite esse rompimento e venha testar níveis mais baixos dos 28, aí a situação já não fica tão legal, pessoal, porque foi um movimento impulsivo, foi o rompimento de um período de consolidação e logo em seguida teve uma rejeição, né? Então, consequentemente, se o preço voltar a testar os níveis aqui mais para baixo, a gente vai continuar aquele movimento feio do semanal que eu venho falando para vocês, longe da região das médias, né? Muito provavelmente a gente vai estipular um topo descendente, mas ainda assim não vai ser um topo descendente tão forte, né? Porque a gente não ia ter aquele movimento impulsivo para corrigir. Foi só uma correção de alguns dias e logo depois vai voltar. Então eu não consideraria de fato como uma correção, né? Um topo descendente saudável, uma vez que a gente nem chegou a fazer o pivô no diário, né? A gente olha só, a gente ia ter feito aqui um fundo ascendente, um topo e a gente ia perder esse fundo, ou seja, não chegou a fazer esse movimentozinho de pivô, e isso me preocuparia, né? Ainda assim, lembrando a vocês que temos pontos muito importantes de suporte aqui para baixo, né, onde as pessoas vão tentar segurar o preço, tal como a EMA 200 no semanal, que eu passo aqui para vocês. Olha só, a EMA 200 no semanal, atualmente ela está nos 22 mil dólares, né? E a outra coisa é a nossa sobrevenda, né, do RSI Levels. Olha só, ela está marcando mais ou menos aqui próximo à região das EMAs. E se a gente fizer um backtest aqui, né, até passando por exemplo, o XBT, que é o índice do Bitcoin, acho que é só XBT que tem mais histórico. Olha só, a gente consegue ver que a média, não sei porque que ela não está pegando aqui. Vamos ver o BTC ou USD se ele pega. Mas a gente consegue ver que historicamente falando, essa média de 200 períodos, ela foi quase que fundos milimétricos, né? Eu vou até desligar o RSI Levels para depois a gente voltar nele. Mas olha só, ela só vem pegando o fundo. Historicamente falando, foram excelentes pontos de compra. E a nossa sobrevenda no semanal nem se fala, né? Quando bateu sobrevenda aqui no semanal, deixa eu ligar o RSI Levels, vai ficar mais fácil de ver também. Ou seja, quando o preço cruzou com essas linhas aqui, foram também excelentes pontos. Olha só, historicamente, olha, aqui, aqui, aqui também. Eu acho bem legal estar passando isso aqui com vocês, porque são pontos onde eu estou pensando em acumular, tá? Pensando em buscar acumulações. Ainda assim, é importante também falar com vocês que tem outros indicadores fundamentalistas que eu já passei bastante aqui, como o MVRV, né, que é o Market Value Realized Value. Ele também vai estar numa zona onde a maior parte dos investidores estariam no prejuízo e, consequentemente, mais interessados em estarem aumentando sua posição para baixar o preço médio, uma vez que o Bitcoin é um ativo que todo mundo quer comprar o mais barato, acreditando na perspectiva futura.
Então não me preocuparia tanto com o preço, tá? Inclusive eu estou aproveitando o movimento de alta para desfazer de parte das minhas posições para ter capital, para caso essa possibilidade ocorra eu poder comprar o Bitcoin mais barato, porque eu imagino que quanto mais o preço cair, maiores as probabilidades da gente estar comprando Bitcoin visando o longo prazo. Pessoal, nosso sentimento do mercado, eu sempre esqueço de não entrar nesse site da CoinGlass, porque ele está considerando os contratos lá da Bybit, né? E da Bybit não, lá da Bitfinex. E consequentemente, né, tá com problema lá, eles estão passando dados errados, dados sem sentido. Então eu estou usando aqui o CoinAlyze para estar olhando o sentimento, uma vez que o CoinAlyze a gente consegue filtrar essas exchanges. Muito bem, ontem a gente teve, para começo de conversa, uma liquidação aqui mais acima da média, olha só. Que foi mais ou menos quando o preço começou a cair e rompeu os 30 mil dólares, o que sim é um gatilho de acumulação, né? Quem viu isso aqui acabou comprando um pouquinho nessa região aqui de fundo, justamente devido às liquidações. Muito cuidado porque o long short ratio ele está subindo, né? Por mais que a gente tenha o nosso open interest caindo junto com a subida do long short ratio, ainda tem pessoas que estão apostando mais na alta do que na baixa, falando em questão de contratos abertos, tá? Então isso denotaria um pouquinho de cuidado. O que eu queria ver bastante, né? Liquidação dos compradores, uma queda no long short ratio, né? Ou seja, as pessoas que estão compradas realmente saindo do mercado, e também um aumento no open interest, denotando que as pessoas estão shortando, né? Então, para mim, isso é um prato cheio para acumulação. E quando o sentimento está desse jeito que eu falei agora, eu acho que dá para pesar mais a mão. Agora, enquanto tiverem mais compradores do que vendedores, as acumulações que eu vou fazendo com liquidações, elas são bem fraquinhas, tá? Eu vou só comprando um pouquinho, assim que sobe, eu já distribuo, eu já vendo, né? Na hora que tem um pouquinho de liquidação de vendedor, eu já vou vendendo. E assim eu vou fazendo meu preço médio, e assim que é o jeito mais importante e mais consistente que eu acho de estar se operando no mercado, principalmente consolidado. Porque aí a gente vai estar conseguindo abaixar cada vez mais nosso preço médio quando liquida pessoal, né? Quando for uma base de preço a gente está comprando, e quando chega a próxima resistência e liquida também a gente está vendendo, distribuindo, e nosso preço médio sempre vai mais para baixo. Beleza, então considerações finais aqui. Eu acho extremamente importante a gente estar fazendo esse pivô, né? Eu volto a ressaltar isso, porque é assim que a gente vai ver o Bitcoin vindo testar níveis mais altos aí, como os 34, 35, 37, 38 mil dólares, que eu acho que é extremamente importante e saudável para o Bitcoin, que chegou a cair por tipo 8 semanas consecutivas, né? Essa agora seria a nona. Se a gente perder essa mínima aqui, a gente vai ter 9 semanas consecutivas de queda. Tá chegando o final de semana, né? Final de semana não costuma ter tanta volatilidade assim. Então pode ser que a gente veja o preço meio paradão. Caso a gente estipule aqui um fundo ascendente e venha retestar e faça um topo descendente, a gente pode estar vendo uma consolidação, igual eu venho falando com vocês, tal como também aconteceu aqui. E o que significa isso? A força compradora atuando em peso porque sabe que o mercado já caiu por 8 semanas e não está na hora de vender, e sim de comprar. Mas enquanto as sardinhas estiverem apostando em formar fundo, as instituições elas vão ter interesse em mandar o mercado mais para baixo, e por isso o mercado denota cautela. Beleza? A análise de hoje foi basicamente isso, né? A gente segue consolidado, a gente ainda não fez o pivô, e por isso, enquanto não fizer o pivô, a gente vai manter o mercado lateral, e mercado lateral é igual a menos volatilidade, né? Menos volume e consequentemente mais propício à manipulação. Então tomem cuidado, protejam o capital de vocês e sempre estejam atentos a todas as probabilidades que eu passei aqui. Ou faz um pivô de alta e começa a distribuir, ou então gerencia seu risco, vai fazendo preço médio para caso o mercado cair, você ter capital e conseguir comprar mais embaixo. Porque uma coisa é certa, o gráfico e todo o mercado ele é feito de tendências. Quanto mais o preço cair, mais as pessoas vão ter interesse em comprar e menos em vender, que provavelmente vão vender no prejuízo. E isso faz com que as tendências ocorram, e isso faz também com que eu goste tanto de operar tendências, porque elas funcionam. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, comenta aí o que você achou desse vídeo. Outro ponto extremamente importante, a gente vai voltar com as lives, né? Eu tenho uns convidados legais para estar trazendo aqui para o canal. Então semana que vem, na terça-feira, a gente já vai ter uma live super bacana, beleza? Então eu vou ficando por aqui, tenha um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira e tamo junto, galera. Valeu!